Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos continuar com Teologia Pastoral. No capítulo 7 do seu material impresso, vamos a alguns requisitos básicos para o desempenho ou o exercício do ministério pastoral. É uma orientação pastoral, né? Essa matéria ela tem essa característica de ser uma orientação pastoral para todos que desejam exercer o ministério, tá? Então aqui, daqui adiante, nós vamos tratar como ministro o pastor, né? Lembrando das qualidades do ministro, do que é o ministro, que nós já tratamos nas aulas anteriores, tá? Então, tem algumas condições básicas que precisam ser preenchidas por aqueles que almejam ou desejam o ministério pastoral. Não basta os conhecimentos intelectuais, que também são importantes, né? Os dons naturais, etc., para se qualificar o ministério. Essas coisas são de importância até secundária e relativa. Em primeira instância, o ministério é um dom, né? Ele não é um cargo, não é um trabalho comum como outro qualquer, ele é um dom de Deus. Então, o autêntico ministério evangélico não é primeiramente um cargo para ser ocupado, mas é um dom para ser exercido, tá? Então tem uma diferencinha bem sutil aí, a gente vai detalhar isso, tá? Um cargo ministerial, né, é como ser parte de diretoria da igreja, por exemplo, ele é sufragado e temporário. Sufragado é o sufrágio do voto, ele é eleito, ele é escolhido, né, temporariamente. Já o dom ministerial, que é concedido por Deus, é permanente, tá? Efésios capítulo 3, verso 4, capítulo 3, verso 7 e capítulo 4, versículo 1, tá? Bom, então, partindo desse princípio, vamos ver o que o ministério não é, né? Já vimos um pouquinho do que ele é, vamos ver mais, mas o que ele não é? Primeiro, uma profissão. O ministério não é uma profissão. Porque um advogado pode ser advogado mesmo sem vocação para advocacia, sem mesmo dom, né? Mas um obreiro sem a vocação divina, sem o chamamento do Senhor para o trabalho, é um desastre em todos os sentidos, tá? O que faz um obreiro ser um autêntico obreiro é primeiramente a sua chamada divina. Tá? Ele tem que ter convicção dessa chamada recebida por Deus, porque tem muita coisa que pode dar errado aí se ele não tiver. Bom, o preparo e cultura do obreiro, então, vem em segundo lugar em relação à chamada. Então, todo o preparo é secundário em relação a essa chamada, a chamada é primeiro. Outra coisa que o ministério não é emprego, tá? Ministério não é hereditário, não é transferível, né? Por exemplo, se um pai nota que seu filho tem vocação para o ministério, deve ter a necessária prudência de esperar até Deus mostrar a mesma coisa a outros servos seus, né? Porque eu não estou dizendo que não possa passar de pai para filho, mas o ministério não é hereditário. Então, o filho pode não ter chamada, mas se tiver, nada impede que ele assuma as funções do pai, tá? O que não pode ser o critério é a paternidade, a filiação. Então, isso não é um trabalho, tá? Bom, vamos ver então as qualidades de um ministro, né? Quais qualidades são exigíveis ou são requeridas de um ministro, né? De um ministro pastor, né? Ministro evangélico pastor. Ele deve primeiro ser convertido. Interessante que esse item, né, de conversão não pode ser ele mesmo a julgar a sua conversão, porque todo mundo é convertido aos próprios olhos, né? O livro de Provérbios diz que o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas é Deus quem pesa todas as coisas. Então, ele deve ser convertido e deve ser uma coisa que percebida pelos outros, né? Pelo seu pastor, pelos seus superiores, né? Para depois ele ser
ordenada ao ministério. Para que seja habilitado a cumprir bem a função, o pastor não só precisa de mente brilhante, mas de um coração movido por Deus. Então ele tem que ser convertido por isso. Como homem de Deus e chamado para o ministério, a sua vida deve ser uma vida de intimidade com a palavra de Deus e oração, que a gente vai ver mais na frente também os detalhes. O pastor precisa estar sempre no altar de Deus, estando alimentado pela palavra e vendo o agir de Deus através da sua vida de oração, a igreja será grandemente abençoada. Então precisa dessas qualidades, dentro do seu chamado. Ele tem que ser um convertido, e um convertido ele se interessa pela palavra, e a palavra de Deus precisa ser um alimento diário dele, como precisa também a oração ser algo diário. Se o ministro não tem essas duas qualidades, é bem provável que ele não é convertido, ou bem provável que ele não tenha o chamado se for convertido. Tá? Nenhum homem vai estar realmente apto para o exercício do ministério se não for convertido, por algumas razões. Primeiro, só um convertido compreenderia a perfeita vontade de Deus para aqueles a quem ele vai ministrar. Tá? Se ele não for convertido, ele não vai entender a profundidade disso. Só o convertido vai amar verdadeiramente a Deus e às almas, porque sem amor às almas, ele não vai conseguir ter um bom ministério. E só o convertido estará disposto a sofrer pelo ministério. Tá? Sem a conversão, provavelmente, ele não vai aceitar isso. Só o convertido poderá satisfazer as exigências de 2 Timóteo 3,17. Coloquei ele aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá? Então, só um convertido se enquadra nesse requisito. São 15 considerações que são imprescindíveis, que envolvem questões domésticas, éticas, morais, que são exigidas para o desempenho do ministério pastoral e que não são exigidos para nenhuma outra atividade na terra. Tá? A atividade pastoral ela é uma função pública diante das pessoas que tem exigências dentro das suas atribuições. Tá? Então, são qualidades imprescindíveis, e são muitas. Tá? Bom, algumas aqui, ser um exemplo de dignidade, humanamente falando, a igreja será o que o seu obreiro, o seu pastor for. Tá? Não existe igreja ruim, existe obreiro ruim que conduz a sua igreja de modo impróprio, falho, omisso e desleixado. Não vai muito longe também, mas tem. Não existe igreja sem decência e ordem. Isso é, igreja desorganizada, sem compostura no culto, na administração das doutrinas, nos costumes, os maus obreiros contribuem para tudo isso aí acontecer. Uma igreja nunca promove divisão. São os maus obreiros que fazem isso em nome da igreja, inclusive. Tá? Quando vemos uma igreja inculta, geralmente é resultado de ação de obreiros despreparados, imaturos, sem liderança espiritual, que não zelam por ela, a igreja. Tá? Não existe igreja difícil, existe obreiro difícil. Tá? Essa é uma questão primordial também. Então, os títulos pelos quais a palavra de Deus, a Bíblia, chama o obreiro, revela a sua dignidade e a importância do ministério. Tá? Lá em Malaquias 2, o anjo do Senhor, os lábios do sacerdote guardarão a ciência e a sua boca buscarão a lei. Então, lá ele é chamado de anjo do Senhor, para mostrar a dignidade que é o seu trabalho. Em Apocalipse ele é chamado o anjo da igreja, o dirigente, o pastor é chamado anjo da igreja. Apocalipse 2, em alguns versículos ali, um é um deles.
Quando Deus se dirige a uma igreja, primeiramente ele se dirige ao pastor da igreja. Isso é muito importante, né? Ele primeiro fala ao pastor. Então o pastor é o líder, o anjo da igreja. Tá? Estrela, né? Chamado também de estrela. Né? Apocalipse 1. As 7 estrelas, está falando as 7 igrejas da Ásia, né? As 7 estrelas está se referindo aos pastores que representam, né? Os anjos designados para um para cada igreja para ajudá-la na sua batalha espiritual. Tá? É título dado aos pastores dirigentes, não só obreiros em geral. Tá? Uma outra interessante que está em 2 Coríntios 5, 20, é embaixador de Cristo. O embaixador, vocês sabem, é aquele que é de uma nação, mas presta serviço em outra nação. E lá onde ele presta serviço, ele é representante da nação dele. Então, isso se encaixa bem no obreiro dirigente. Ele é o embaixador do reino celestial. Ele é do reino celestial e o representa aqui neste mundo, nesse reino. Tá? Depois vem em 1 Coríntios, capítulo 4 também, ministro de Cristo. Ministro nós já definimos bem em aulas anteriores, né? É aquele que está debaixo de ordens de outro. Então ele não é supremo, ele é humilde e ele é servo e está debaixo da ordenança do Senhor. Tá? Então ele é ministro de Cristo. Então está debaixo das ordens, né, de Cristo, está debaixo da autoridade de Jesus. Tá? Bom, tem mais algumas qualidades aqui, né? Defensor da fé, cooperador de Deus, homem de Deus, ministro do Evangelho, que dá, pela explicação, já dá para vocês compreender. Tá? E deve ser também verdadeiro, tá? Porque a verdade é um instrumento do obreiro, do ministro, tá? Do ministro dirigente. Estou separando sempre porque nos dias atuais tem muitos ministros, né? E aqui nós estamos tratando do dirigente. Diante de Deus e dos homens, ele deve ser sempre encontrado reto, justo, verdadeiro. Isso por algumas razões, tá? O seu principal trabalho é proclamar aos perdidos, né? É levar essa mensagem aos perdidos. Só o conhecimento liberta o homem, né? Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Jesus não foi somente um homem de verdade, pela verdade, mas ele era a própria verdade. Então, o trabalho do ministro é proclamar aos perdidos essa verdade. E ele tem que ser verdadeiro para ter a autoridade para proclamar essa mesma verdade. Então, ele precisa falar a verdade, amar a verdade, viver a verdade, porque ele é o representante dela. Ele combaterá o pai da mentira, o diabo, com a única arma capaz de derrotar esse elemento aí, que é a própria verdade. Tá? Então, o ministério da palavra, que é excelente em sua essência, apresenta importantes exigências. Né? Ele requer que cada um de nós se ache fiel. Tá? Ele requer que cada um de nós tenha profundo e crescente conhecimento pela palavra de Deus e do Deus da palavra. Tá? Então, como é que eu adquiro conhecimento da palavra de Deus? Através da leitura da Bíblia, do estudo sistemático, do curso teológico, das maneiras que eu consegui de adquirir esse conhecimento aqui. E como é que eu tenho conhecimento do Deus da palavra? Isso é através da oração. Então, essas duas peças são fundamentais para o obreiro, para o desempenho do trabalho pastoral, do trabalho de dirigente. Bom, também requer santidade de vida, né? E compromisso num mundo que zomba da pureza, dos valores, né? Dos valores espirituais e dos valores morais. Tem ali o baluarte, tem ali o representante de Deus, e isso requer santidade para que ele não venha a ser pego, né, em alguma contradição. Tá? O ministério pastoral requer integridade
diante de uma sociedade, né, corrompida, né? Então, diante dessa sociedade, de nós mesmos, de nosso Deus, né, o ministério requer essa integridade. O ministério requer um cultivo das disciplinas espirituais, né, com compromisso, com a excelência acadêmica, né, com compromisso com a palavra da verdade, sem distorcer, sem, né, chamar isso para outra direção, outra coisa qualquer. Então, é um ministério por excelência que defende essa verdade, que defende essa integridade, né, integridade pessoal, integridade de estudo, de ensino, de aprendizado. Oração, leitura da palavra, seu estudo e meditação nela, solicitude e outras disciplinas devem constituir a marcas, né, ou as marcas de nossa vida pessoal como obreiros do Senhor. Tá? Na página 61, estou terminando essa aula aqui, vai ser só esse capítulo, o ministério pastoral requer relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, sim, nessa hierarquia aqui, ó, com Deus, né? Ter um relacionamento saudável com Deus. O ministro, dirigente, pastor sabe muito bem o que é ter esse relacionamento saudável com Deus. Tem algumas exigências e algumas coisas que ele tem que fazer com a família, né? Então ele tem que ser homem de Deus, mas ele tem que ser o pai da família dele, ele tem que ser o marido da esposa dele, né? Ele tem que ser o filho da mãe dele, né? Então ele tem que ser familiar, ele tem que organizar a sua vida para não dedicar a sua vida toda a uma face só. Na próxima aula eu vou detalhar mais isso daqui, tá? Mas ele tem que ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com a família, um bom relacionamento com as ovelhas, as quais ele vai pastorear, tá? Ele tem que ser acessível a essas ovelhas, compreensível com essas ovelhas, que muitas vezes elas não sabem o que fazem, muitas vezes causa, né, até danos, até contrariedades ao ministro, mas ele tem que suportar isso por amor de Cristo e para fazer o seu trabalho com excelência. Porque a excelência de nossos relacionamentos glorifica o nome do Senhor e decisivamente isso contribui para a eficácia de uma liderança pastoral. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.